Me diz, qual que é o valor do seu dinheiro? E bom, é claro que isso depende, não é? Você provavelmente não sente o mesmo peso ao gastar com uma roupa que queria muito e agora está com 70% de desconto, do que o peso que você sente quando vai passar por um pedágio e te cobram um valor que provavelmente não está sendo repassado da melhor forma para aquela via completamente esburacada que você já passou tantas vezes. O ponto aí se encontra justamente na troca de valor por serviços ou produtos e a sensação de satisfação do seu interesse ou da sua necessidade. Hoje, a gente se encontra em uma discussão sobre as medidas e contramedidas a respeito do aumento ou não do IOF e as implicações disso. Mas quais argumentos sustentam essa narrativa? O que a gente pode discutir a respeito? Como que isso impacta a vida de cada um? A proposta do aumento do IOF veio como uma tentativa de arrecadar mais, a fim de solucionar o problema do déficit fiscal que a gente tem. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Mas em situações que também poderia ser utilizado para programas sociais, culturais, educacionais ou até de segurança pública. Mas também pode servir como meio de diminuir o fluxo de dinheiro e, por isso, ser uma tentativa de estimular a inflação. Por outro lado, o aumento do IOF também aumenta o custo do crédito, isso é, do dinheiro que a gente pega emprestado, com uma promessa de pagar mais tarde, e por isso afasta investimentos. Mas com a forma com qual é feito, isso é, onde todo mundo paga a mesma alíquota, a mesma taxa, ele desconsidera a renda, a produtividade e a atividade desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, não interessa se a atividade que ele faz é relevante ou não. Não interessa se é para gerar emprego, se é para consumo pessoal, se é para a própria satisfação. Vai pagar a mesma coisa independentemente do que faça. E isso também pode acabar impactando o preço dos produtos comprados pelo consumidor final, porque mesmo que o imposto incida sobre bancos, empresas e investidores, acaba sendo necessário diminuir os custos. Diminuindo os custos, você pode prejudicar a qualidade do produto ou simplesmente demitir funcionários. Ou você pode elevar o preço para o consumidor final, o que acaba causando aumento dos preços e, consequentemente, inflação com a desvalorização do dinheiro e aumento da valorização do produto sobre isso. Já para o utilitarismo, a noção seria diferente. Uma ação é correta se promove o maior bem para o maior número de pessoas possível. Só que aí a gente tem um problema do utilitarismo. Quem que define que bem é esse? Quem que define quem que é que vai receber esse bem e se realmente é o maior número de pessoas possível? Não se pode realizar uma pesquisa de opinião a cada decisão administrativa. Ainda se fosse, como verificar que toda a verdadeira maioria foi questionada? A resposta é simples. Não é possível. O coletivo, a maioria, o bem de todos, são todas abstrações, ideias que tentam pensar com o objetivo de tirar disso algo que só uma pessoa acredita que é a opinião ou a vontade do que ela imagina que a maioria talvez seja. Logo, essa maioria construída, falsa, imaginária, tá tão confusa pelas vontades, opiniões e valores dessa só pessoa que, no fim, é só uma opinião própria que se aproveita da falsa lógica do bem maior para que as suas ações sejam tidas por válidas. No Japão de Tokugawa, no caso os séculos 17 e 18, acreditava-se que o uso de roupas estrangeiras gerava decadência moral. E qual que é a relação disso? Nenhuma. E isso acabou gerando uma defasagem técnica, institucional, tecnológica e cultural no país, que teve que ser recuperada depois. O ponto é que, se todos concordam que crianças deveriam usar facas de caça para afiar os seus lápis ao invés de apontadores, não significa que isso seja uma opção melhor, mais segura ou a correta só porque a maioria acha que é o certo. Para Keynes, o aumento ou não do IOF seria uma questão que depende muito mais. Keynes defendia que o Estado deve intervir na economia em momentos de crise, usando ferramentas como gastos públicos, créditos e impostos para equilibrar o ciclo econômico. O IOF pode sim ser usado para diminuir a especulação e desaquecer a economia que está sob risco da inflação. Com crédito mais caro, as pessoas procuram gastar menos. Com pouco dinheiro circulando, percebe-se que o dinheiro ficou mais valorizado, porque agora tem pouco dele, ele é mais raro. Logo, para corresponder à valorização do dinheiro, a diminuição dos preços vai vir logo em seguida. Mas, em contrapartida, por diminuir o consumo e investimento, surge a possibilidade de gerar estagnação, ao passo que a dificuldade ao acesso do crédito no banco também dificulta a vida das classes mais baixas que precisam do crédito para pegar dinheiro emprestado com esse banco. Do ponto de vista keynesiano, o IOF pode ser bom ou ruim, depende do momento econômico e da estratégia. Já para Ayn Rand, a simples existência do IOF seria algo completamente absurdo. O egoísmo racional é a base da teoria da Rand. A princípio, a palavra egoísta é tratada hoje fora do seu real significado e é usada para pessoas arrogantes, mesquinhas, centradas em si além da conta. Para Rand, tal como a palavra revela o ego, isso é, o eu, tem de ser o centro, sem que se interfira no centro, no eu das outras pessoas. Mas isso não significa o desprezo do próximo. Significa não desistir da capacidade de ser racional, de valorizar o que para si é valor, de acreditar no que pode ser provado pelo pensamento lógico e pela valorização racional. Significa ignorar aqueles que usam o apelo emocional e a falsa moralidade para esconder a satisfação de seus desejos e desprezar esse tipo de ação.
A crítica à doutrina do sacrifício é uma das bases do ponto de vista da Rand. A ideia é que se deve desistir de algo de maior valor por algo de valor inferior, para ela, é uma completa abominação. Uma mãe que se joga na frente de um carro para salvar o seu filho não faz um sacrifício. Para ela, o que mais vale ali é a sobrevivência da criança. Não tem a troca de algo de maior valor por algo de menor, e sim o contrário. Logo para Rand, se não tem uma iniciativa particular de ação individual voltada para o benefício de um terceiro, não tem quem imponha e torne isso justo, senão o próprio indivíduo que se propõe a fazer porque ele quer fazer. Porque, caso contrário, seria uma decisão imposta, uma ação que obriga e determina que algo deve ser feito sem julgamento racional e pessoal, e que exige a contribuição não voluntária do que não pertence à pessoa e nem por ela foi produzido. E aí, o que você achou? Qual das visões mais te agrada? No que concorda, no que discorda? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdo sobre política, economia e filosofia aplicada nos fatos do dia a dia. E lembre-se, só um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.